Como reconhecer uma crença que nos limita? Eu vou olhar para os meus problemas. Como é que tá o meu relacionamento? Meu relacionamento é bom. Então, beleza, tem crenças positivas aqui. Ótimo. Como é que tá o meu trabalho, a minha carreira, o meu dinheiro? Tá totalmente ruim. Tu carrega muitas crenças que te levaram a esse resultado. Então vamos lá, o que eu acredito sobre dinheiro? Que é difícil, ponto, tem uma crença. O que eu acredito sobre a minha carreira? Que o outro ganha mais do que eu tenho que estudar mais, que eu tenho... Tudo aquilo que eu acredito, eu vou conseguir identificar algumas crenças que eu tenho. Ela é especialista em reprogramação mental, neurociência e física quântica. Autora best-seller, também atua como treinadora de treinadores de Joe Vitale. Seus métodos já alcançaram mais de 200 mil alunos em 31 países. E seus conteúdos ultrapassam 100 milhões de visualizações, consolidando seu trabalho no estudo do poder da mente. A convidada de hoje é Elaine Eurives. Por que é tão difícil a gente controlar aquilo que a gente pensa? Quanto mais lixo eu tenho dentro de mim, menor é minha frequência, mais eu julgo. Mais eu reclamo, mais coisas ruins eu vejo no mundo. Mas da onde veio essa decodificação? Lá do meu inconsciente, com tudo que eu carrego. Automaticamente é muito óbvio. Quanto mais as pessoas vão limpando, quanto mais você vai subindo frequência, mais o mundo fica perfeito. É por isso que a gente vê o mundo perfeito, a gente vê a vida incrível, a gente vê a vida maravilhosa, tudo é maravilhoso. Por quê? Da onde vem? Somos loucos? Né? Não somos curados. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E como você viu na nossa introdução, temos uma convidada muito especial. Eu tenho certeza que você vai fazer boas anotações, ter bons insights. Então eu queria uma calorosa salva de palmas à nossa plateia para nossa convidada, Elaine Eurives. Palmas para ela. Obrigado, viu? Obrigada. Gostou da nossa plateia? Lindo, incrível. É legal, né? Muda a energia, muda a vibração, a frequência vibracional do podcast. Muda tudo, né, cara? Pessoas, né? Pessoas juntas. E eu quero muito a gente começar trazendo como, né? Você até falou assim, adora a paleta, né? A gente tava conversando um pouquinho o nosso podcast, ele parte a partir de um como, né? E eu quero falar muito como orientar a sua mentalidade para o sucesso. Uma mentalidade orientada para o crescimento. Né? Eu acredito muito que, obviamente, a maioria esmagadora das pessoas que nos assistem são empreendedores, pessoas que estão na batalha, ou estão correndo atrás do seu próprio projeto, plano, sonho, desejo, meta, ambição. Então, às vezes, momento de bonança, ou nos momentos de reviravolta. E eu acredito muito que muito do sucesso é emocional. Também tem a parte mecânica que é fundamental, mas a batalha que acontece aqui dentro, para mim, é a mais importante de ser travada. Eu queria muito a tua visão, né? A tua história é uma história muito forte, né? Então eu já pude conhecer a tua história. E eu queria começar esse como jogando essa bomba aqui para nossa audiência. Como orientar uma mentalidade para o sucesso e não para a escassez, sabe? Para a glória e não para o fracasso. Porque eu acredito que a gente é senhor dos nossos pensamentos, né? Então tem como a gente ser uma pessoa diferente das coisas que a gente pensa. E eu queria a tua visão sobre isso pra gente começar esse papo. Ótimo, muito bom. E até vou pegar uma fala que você colocou ali, né? De que eu acredito com que a parte profissional é importante também, mas a mentalidade, enfim, é o ponto fundamental. Eu gostei disso que você falou, porque assim, a parte profissional, o estudo, o meu trabalho, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me formei, me qualifiquei, ela é importante, mas ela não vai servir para nada. Não importa se a pessoa for formada em Harvard, se ela fala 5 idiomas, 10 idiomas, se ela fez um monte de formações, se ela não se sentir confiante, se ela não se sentir merecedora, se ela não entender que ela é capaz, se ela não tiver coragem, não importa a certificação que ela tem, a faculdade que ela fez, ela vai ganhar menos do que uma pessoa que não estudou.
mas que é determinada, que tem sonhos, que existe uma meta, uma ambição, um sonho de viajar para o exterior que seja, ou de andar com um carro importado. Essa pessoa vai vencer na vida, mesmo sem ter nenhuma qualificação profissional do que a outra, que reúne e coleciona uma série de troféus, né, de certificações. Então, esse que é o ponto principal. Então, qual é a lógica da vida, né? Qual que é o principal ponto? Nós temos o ponto principal de tudo, que é o alicerce de tudo, que é a tua frequência vibracional. Vamos mudar a linguagem, são as tuas emoções equilibradas. Boa. As tuas emoções de alta vibração. E baixa vibração, emoções, né, negativas. Esse é o ponto principal de tudo, porque esse vai ser o alicerce. Todas as pessoas que venceram, todas as pessoas que hoje têm uma vida dos sonhos, pessoas com suas famílias estruturadas, com trabalho, com prosperidade, todas elas, sem nenhuma exceção, elas precisam seguir o sucesso deixa pistas. E dentro destas pistas, dentro desse protocolo da vida, que qualquer pessoa pode seguir esse manual, ela vai alcançar o sucesso, existe como ponto principal a minha frequência. Mas o que é minha frequência? Porque a gente vai falar muito de frequência vibracional. A frequência vibracional é minha identidade vibracional. O que é uma identidade vibracional? É um alinhamento entre o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas ações, e eu poderia dizer alinhado tudo isso com a fé, com o teu eu superior, mente superior, depende da área de estudo, né? Então, isso é o que determina a minha frequência. Porque muitas pessoas, ela vai dizer o seguinte, mas eu penso positivo. Pensar positivo é 5% dos resultados que você vai ter. Eu tenho que alinhar o meu pensamento com o meu sentimento. Tem que estar em coerência cardíaca, em alinhamento, na mesma vibração. Que significa, eu penso em ser próspero, mas o meu sentimento é de que eu não mereço. Eu julgo, eu critico, eu tenho lá um pensamento negativo, pessimista, eu não sou merecedor disso, eu não vou conseguir, o outro merece mais do que eu. É completamente desalinhado. E automaticamente, como que eu me comporto? O meu comportamento, a minha ação, que é o que gera combustível para que as coisas aconteçam, ela responde ao sentimento, não ao cérebro. Ela responde ao coração, ela obedece o coração. E o coração disse, não consigo. Não sou capaz, não sou merecedor. Então, o comportamento fica travado. Porque o comportamento, a minha ação, o que eu vou acordar de manhã e executar, não obedece o meu cérebro, eu quero ser rico. Ele obedece ao meu sentimento. Eu não mereço isso. Então, eu fico completamente travado. Então, eu estou completamente desalinhado. Então, é a soma disso em alinhamento vibracional, em congruência. É a mesma lógica que determina, então, aquilo que eu estou vibrando. E aí, sim... Se eu quero emagrecer, eu dependo da frequência. Se eu quero ganhar dinheiro, depende da frequência. É o segredo de tudo. Se eu quero ganhar dinheiro, é a frequência. Como que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou empreender, eu vou prosperar se a minha frequência é negativa, é de culpa, é de medo, é de vitimismo, de incapacidade. Eu não vou conseguir. Então, agora, se eu tenho qualificação, se eu estudei para isso, me preparei para isso, eu alinho com a minha vibração, alinhado aqui, aí eu vou andar. Do contrário, é o que justifica pessoas extremamente talentosas, pessoas incríveis, talvez muito mais qualificadas, formadas do que até mesmo nós. Mas numa situação completamente de instinto de sobrevivência, não consegue nem pagar as contas no final do mês. Por quê? Porque a pessoa que ela tem a qualificação, mas ela acorda e dorme no vitimismo, na angústia, na falta, no ressentimento, na mágoa, não perdoa os seus pais, culpa as pessoas, culpa o governo, culpa o chefe, culpa a família pela situação que ela se encontra. Isso gera a vibração de falta. Falta te leva à escassez, escassez te leva à pobreza. Fato, né? Então, tudo começa realmente com a nossa mentalidade. E esse alinhamento é a nossa frequência. A frequência determina tudo o que vai acontecer na nossa vida. Eu lembro que quando eu li um livro, um dos primeiros livros que eu li na minha vida, foi o segundo livro, Segredos de uma Mente Milionária. E eu li quando o tio Havek colocou exatamente isso aí, PSAR, pensamento gera um sentimento, sentimento geram ações, ações geram resultados. Ou seja, ele falou assim, cara, em vez de ir pro fruto, deixa eu olhar a raiz primeiro, porque o fruto são os nossos resultados, mas ele é consequência de uma boa árvore, que é consequência de uma boa raiz.
Então, ele coloca, cara, vamos voltar lá pro pensamento. Tudo bem, é um campo mais abstrato e muitas pessoas têm esse desafio, né? Mas essa lógica é muito incrível, né? E muito do que você falou, pensamento geram sentimentos. Não tem como, cara. Se eu pensei que eu não vou conseguir, eu vou ter um sentimento de medo. Se eu tenho um sentimento de medo, eu vou travado. Se eu vou travado, eu não tenho o resultado que eu quero. Então, ó, pensei, não tive o que eu quero. Agora, por que é tão difícil a gente controlar aquilo que a gente pensa? Nossa, eu estava pensando exatamente nisso. Era o que eu queria responder, porque eu queria te dizer, mas por que ele pensa isso? Olha só o que você falou. Ah, eu pensei aqui e o sentimento veio medo. Mas eu pensei em ser rico. Sim. Como que eu senti medo? Aí que está o segredo de tudo. Porque o nosso coração, o nosso sentimento, as emoções, simbolicamente, metaforicamente, está no nosso coração. O pensamento, a razão, no cérebro. Só que o nosso sentimento, ele possui 95% de ações de programação contra mim. Que significa 95% do que determina tudo que vai acontecer na minha vida é inconsciente. Por isso que a pessoa tem medo. O medo veio da onde? O medo veio lá da infância. De quando o pai disse que ele não ia conseguir, de quando ele chegou com uma nota 8, o pai disse que ele poderia ser melhor, que isso aqui é nota ruim, de quando o professor... Então, olha só que interessante, eu quero ser rico, mas o que me faz agir travado, bloqueado e completamente aqui, né, sem conseguir ter uma ação? É o meu sentimento, mas a pessoa pode pensar, não, mas eu quero ser rico e eu pensei aqui. O nosso sentimento, ele é influenciado pelo nosso inconsciente ou subconsciente, é o mesmo nome, né? Depende da área de pesquisa ou de estudo que você vem. Então, lá no nosso inconsciente existe toda a minha ancestralidade, tudo aquilo que vem, né, do meu sistema, lá dos meus ancestrais, que eu herdo ao nascer no meu DNA. Então, tudo que eu herdei, tudo da barriga da mãe, ali, né, na barriga, e tudo que eu fui programado até os 7 anos de idade. O que significa programação até os 7? Tudo que eu ouvi, que eu vi, que eu senti. Foi programado. Mas por que foi programado? Porque a criança não tem mente consciente até os 7. Ela só tem o inconsciente. O inconsciente não questiona, não briga, não racionaliza. Então, tudo aquilo que você ouviu, você entendeu que aquilo era real. Entendeu? Se você sentiu, se você apanhou, se o pai disse, olha, a tomada, não temos dinheiro, não vamos conseguir, viu o pai batendo na mãe, viu a mãe apanhando, a mãe sofrendo, ela entendeu que os homens são ruins e que os relacionamentos são de dor. Ninguém vai conseguir provar para ela diferente até ela reprogramar. Mas por quê? Então, até os 7, eu só tenho inconsciente. O inconsciente, ele só absorve, ele não vai questionar. A criança até os 7, ela não vai dizer, não, peraí, mamãe tá apanhando, mas. Não existe mas. A partir dos 7, o nosso consciente começa a ser formado. Um exemplo muito bom é o seguinte, até os 7 anos, metaforicamente, a mãe diz, se arruma que nós vamos na vovó. Ele não pensa que não quer ir na avó, ele vai na avó. Ele não tem a mente que pensa por ele mesmo o que ele quer ou não fazer. Sim. A partir dos 7, então, dentro dessa metáfora, a mãe diz, nós vamos na vovó. Não, mas eu não quero ir. Quem que diz eu não quero ir? A mente consciente, ela racionaliza, o inconsciente não. Até os 7 anos de idade, a criança não sabe, quando ela é pequenininha, que a piscina é perigosa, que atravessar a rua você pode morrer. A mente que pensa isso, ela não tem. É por isso que ela coloca o dedinho na tomada, ela coloca a mão no fogo, porque ela não sabe o que queima. A mente que racionaliza, que sabe que isso tudo dói e que eu posso morrer, ela não existe ainda. Ela começa a ser formada depois. Então, se ela não existe, tudo que eu ouvi virou minha programação de adulto. Tudo que eu senti, o que eu apanhei, o que eu vivi, o que eu experienciei, passou a ser como eu vou dirigir a minha vida. Até eu começar a reprogramar. Então, no meu inconsciente existe as crenças, os traumas, os bloqueios. Muitos deles eu não tenho consciência porque foram criados lá na minha infância e eu não lembro, eu não sei, mas determina o adulto como eu vou me comportar. Então, após os 7, eu já tenho consciente. Então, eu já começo a me questionar as coisas. Até então, essa mente não existe. Então, por isso que você falou, mas por que isso? Porque a mente consciente quer uma coisa. Ela quer empreender, ela quer prosperar, ela quer dar certo. É lógico que ela quer. Mas e por que ele não consegue? Porque existe uma programação
igual um software. Eu tenho um aplicativo aqui. Existe um aplicativo, uma programação que está vibrando no não merecimento, de que ganhar dinheiro é ruim, porque o pai pode ter falido, porque o pai não tinha. Porque, então, é aquilo que eu programei como realidade, como verdade absoluta. E eu vou agir dentro desse programa. Até eu tornar consciente isso, para que eu possa, então, reprogramar. E aí sim eu mudo, que é quando eu começo a alinhar aquilo que eu quero com aquilo que eu estou sentindo. Então, por que é difícil acreditar, sentir e realmente, porque o inconsciente não é o meu sentimento consciente, eu vou sentir prosperidade. A mente vai dizer, não, você é um pobre coitado, você não tem o que comer. Por que ela vai sinalizar isso? Porque ela carrega toda essa informação. Traumas, crenças, bloqueios. O que é essa informação? É uma frequência vibracional. Ela está vibrando e trazendo mais eventos hoje na minha vida adulta que valide tudo que o meu inconsciente carrega de programação. Se o meu inconsciente lá está registrado que eu não tenho valor nenhum, que eu nunca vou ser feliz, dentro dos relacionamentos todas as pessoas me abandonam, me traem, me abusam verbalmente, todas as pessoas que eu quero encontrar um grande amor, mas olha, eu quero encontrar um grande amor, tá? Aqui está meu pensamento, eu quero. Ele é 5% de tudo que vai acontecer na minha vida. 95% de tudo que vai acontecer na minha vida é o inconsciente. Então, eu quero um grande amor, mas qual é a programação que está vibrando para atrair e sintonizar pessoas que vão vir para a minha vida? Pessoas que me traem, que me magoam, que me ferem. Isso aqui está vibrando. Isso aqui vai trazer, vai sintonizar pessoas nessa frequência que vão validar aquilo que eu quero. É como se eu fosse um ímã que tenho essa programação. Pessoas que me machucam, pessoas que me abusam, pessoas que me traem. Esta frequência vai procurar essas pessoas para o meu campo. E é somente essa que eu consigo sintonizar. Aí você poderia me perguntar, mas o universo não sabe que isso é ruim para mim? Mas Deus não sabe que isso é ruim para mim? Não. Deus nos deu livre-arbítrio. E para usar o meu livre-arbítrio, que é o poder de decisão e escolha, ele me deu consciência. A consciência me faz compreender o que é bom ou ruim para mim. Então, a partir do momento que eu continuo com essa programação, sou eu que estou sintonizando. Até o momento que eu tomo consciência, que eu tenho consciência, eu desperto essa consciência e eu resolvo mudar completamente a minha vida. Então, eu sou responsável, eu sou o co-criador, eu sou o criador, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou. E é o momento que eu decido mudar tudo isso pelo livre-arbítrio que eu recebi, pela consciência que eu tenho, mas talvez eu não esteja usando. Todo mundo tem consciência no planeta? 8 bilhões de pessoas têm consciência? Sim, mas elas estão usando? A maioria não. Ela tem, mas não usa. Eu tenho uma Ferrari, mas não dirijo. Você só passa a ser consciente quando você desperta e compreende. Caramba, peraí. É quando você deixa de ser vítima. Eu deixo de culpar você que me demitiu pela situação que eu me encontro. Eu deixo de culpar você por ter me traído pela situação miserável que eu estou vivendo. Eu assumo minha vida de volta. Eu deixo de culpar o meu vilão pela situação que eu me encontro e eu passo a ser a protagonista. Eu passo a ser responsável pela minha vida. Se está na minha vida, eu resolvo. E quando eu trago de volta o meu troféu, que eu saio da vítima, eu começo a criar uma nova realidade. Porque as vítimas não cocriam sonhos, não materializam sonhos, não conseguem, não tem campo de vibração. Então, esse é o ponto da pergunta ali que você me fez. Nossa, foi uma coisa muito forte. Até o 7 não existe o mas. Esse mas é tão importante, né? Quando você aprende que o mas é você dando um significado consciente para uma coisa que às vezes que você não estava esperando aconteceu. Né? Então, mas... E aí, até o Paulo Vieira esteve aqui recentemente, ele falou, a tua infância vai explicar muita coisa na tua vida. Tudo. E geralmente a frase dele foi, eu falei exatamente assim, né, Paulo? Paulo, a infância explica muita coisa. Ele falou, a infância explica tudo. Tudo. E quando a gente fala de crença limitante, né, são aquelas convicções que nos travam, aquelas convicções que a palavra acreditar é uma palavra linda. Só que se usada na coisa que te limita, ela é destrutiva. E como reconhecer? Porque reconhecer uma crença que nos limita é difícil.
né? Você conseguir ter a autopercepção de falar assim, cara, essa minha convicção tá me escravizando, cara. Uhum. Né? Eu sei que você teve um clique, não é fácil perceber, é uma coisa de autoconhecimento. Por isso que autoconhecimento é poder, é você, você se questionar. Quantas pessoas precisam de um terceiro para fazer essa função? Alguém que vai falar e a pessoa vai falar, nossa, matou a charada. Como reconhecer uma crença que nos limita? Porque às vezes tem alguém que tá ouvindo a gente que não tem a oportunidade de conversar com alguém, De entender. de entender, e às vezes um outro nos é muito útil para a gente ver um ponto cego na nossa vida. Como fazer? Existem várias formas, tá? As pessoas achavam que ela não vai conseguir responder essa. Existem muitas formas. É boa essa, não é? Foi boa essa, não foi? É ótimo. Mas a parte mais importante é assim, ó. O que eu tenho que analisar? Olha só que interessante. O que é uma crença? Uma crença é tudo aquilo que eu acredito como verdade. Anota aí. Toda vez que você acreditar algo como verdade, é só uma crença. Você acredita que você não vai conseguir se relacionar com ninguém porque você tem 3 filhos? Ok, é só uma crença. Você acredita que você nunca vai conseguir prosperar, nunca vai conseguir ser milionária porque você não tem formação acadêmica? Você acredita nisso? Sim, então é só uma crença. Olha que como é interessante. Muito e você bom. começa a destruir tudo. Muito bom, né? Você acredita que homens, que você não vai conseguir... Você acredita mesmo nisso? Ok, é só uma crença. E o que significa isso? Olha que interessante. Se é uma crença... Se você identificou, eu acredito... Elaine, você acredita nisso? Você acredita que você vai conseguir fazer 1 bilhão nessa vida? Eu vou começar a questionar. Ok, então é uma crença. Não, eu não acredito. Ok, então é só uma crença. Se é só uma crença, olha que interessante. Se é só uma crença, você pode mudá-la agora. Muito bom. Se é só uma crença, você pode modificar toda a tua vida, porque é para isso. Quando você disse o seguinte, lá na nossa infância, tudo se explica. Então, todos os meus problemas foram criados na infância? Sim. Mas a parte mais linda disso, não interessa. Você pode mudar tudo. Eu tô aqui para mudar isso. Muito bom. Como seria... Vamos lá. Gente, a vida ela é incrível. Qual seria o enredo da novela chamada Caio Carneiro se você não tivesse todas as cenas do dia, do mês seguinte? Fez sentido o que eu tô falando? Dentro da novela, quem é o teu ator principal? Quem é o protagonista? Quem são os coadjuvantes? É uma novela. A novela da vida Elaine Ourives. Onde ela tem que curar a infância dela, onde ela tem que perdoar, onde ela tem que se tornar o que ela nasceu para ser. É uma novela. Não teria novela. E que graça teria a vida? O que seria a vida? Tu entendeu como ela é fascinante? Sim. Porque a vida é uma novela. A novela tem os atores, os vilões. Olha quem são os teus vilões? A pessoa que você tem que perdoar. Até o final da novela, o último capítulo, você vai ter que perdoar o vilão. E quem é o mocinho? Gente, toda vida tem isso. Quem é o mocinho? Quem é o coitadinho? Quem é a vítima? Quem é o vilão? Então, nós temos uma vida. E essa vida é uma novela. Então, quando você falou ela na infância, sim, porque esse é o sentido da vida. Sim. Não teria enredo, não teriam cenas para assistir. Assistir é você acordar de manhã, assistir tua vida. Ela é fascinante, ela é incrível. Hoje nós temos uma cena, um podcast. Sim. É uma cena. E tem pessoas, tem plateia assistindo ainda. Então, isso tudo torna realmente a vida incrível. E aí, o que nós temos que entender? Lá, a nossa infância... ela programou aquilo que faz sentido à evolução da vida. Nós estamos aqui para evoluir. Mas o que é evoluir? É curar todas essas feridas, é curar todas essas dores e me tornar cada vez mais um ser desperto, um ser evoluído. Mas por quê? Se a gente fosse criar uma metáfora, olha só que lindo. Vamos imaginar que nós criamos uma metáfora. Deus e o inferno. Tá? Deus está em que frequência vibracional? Benevolência, amor, perdão, alegria, harmonia, gratidão. Faz total sentido. Um ser evoluído. Inferno, metáfora. Ódio, raiva, falta de perdão, angústia, tristeza, ressentimento, metáfora. Se eu estou aqui para evoluir, eu estou fazendo o quê? Subindo. Subindo. E indo para onde? Ao encontro de Deus, metáfora. Ou seja, o meu processo de evolução é sintonizar Deus, estar lá na mesma frequência, subindo o modo de falar. Eu estou subindo
perdão, amor, alegria, harmonia, felicidade. E se eu não evoluir, eu estou indo para onde? Qual o sentido da vida? Evoluir. Evoluir por quê? Né? Me assemelhar ao quê? Me tornando o quê? Evoluir cada vez mais. Então, todos esses episódios, eles passam a acontecer para que a vida tenha um sentido. Imagina que chato que seria você acordar de manhã. Tá bom, o que eu vou fazer hoje? Qual o sentido da vida? Se você não tem todos essas cenas durante o dia ou durante a tua vida para que possa te entreter, perdoando, sendo grato, apreciando, amando, evoluindo, né? Então isso torna realmente a vida incrível. Quando a pessoa entende que esse é o despertar você veio para perdoar, não é para levar isso para tua morte. Senão a vida não fez sentido. Então a vida está passando, você entendeu qual é o sentido dela? E aí quando você entendeu o sentido, você vai poder se divertir com uma série de brinquedos. Uma Ferrari, uma mansão. Faz sentido o que eu estou falando? Porque eu fui limpando, eu fui aumentando minha frequência. Metaforicamente, eu vou usufruir, eu vou viver uma vida onde tem brinquedos ainda. Que brinquedo você quer? Quais são os brinquedos? Quais são os sonhos que você tem para realizar? Enquanto eu não cumprir esse processo, que é mudar as minhas crenças, superar os meus traumas, curar tudo isso, eu fico com uma vida limitada, escassa. Mas no momento que eu entendi que é para isso que eu estou aqui, não é para brigar contra isso, eu estou aqui para isso. E quanto mais eu perdoo, quanto mais eu limpo, mais eu estou aumentando frequência. Mais próximo de Deus eu estou, usando uma metáfora para compreender o sentido da vida. Porque quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Nós estamos aqui para isso. Eu costumo usar uma metáfora que é muito incrível. Imagina Papai Smurf. Papai Smurf criou os Smurfs. Deus também nos criou. Feito a sua imagem e semelhança. Mas então o que nós estamos fazendo aqui? Lutando, brigando, se magoando, ferindo, sem perdoar, Não é esse. Os atores estão aí para nos tornar o que viemos fazer no mundo. A partir do momento que eu perdoo, que eu me curo, que eu desperto, eu só fiz isso por quê? Porque existe um vilão que me magoou, me traiu, me feriu, e eu precisei transcender tudo isso, perdoá-lo, e isso me tornou alguém muito forte, muito desperto, muito poderoso. Tá no processo evolutivo. E se não tivesse os vilões? Só que as pessoas entendem que o vilão, essas pessoas, são os teus inimigos. E, na verdade, eles estão na tua vida para te curar. E quando você compreende aquilo que você aprende com isso e você vai para um outro nível de consciência, eu vou brincar dirigindo uma Ferrari, numa empresa que emprega milhares de pessoas, eu vou poder usufruir disso tudo, porque eu vou abundar, eu começo a prosperar, e inevitavelmente, por quê? Porque o que nos prende à escassez, à falta, à miséria, ao ressentimento, à mágoa, é exatamente o ressentimento que eu tenho, as memórias que eu guardo dentro de mim, as pessoas que eu não perdoei, porque é muito lógico, se eu tenho uma pessoa que eu não perdoei, aonde está esse não perdão? Lá no meu inconsciente, de novo, metáfora, lá no meu inconsciente. Se eu tenho lá uma informação de algo que eu não limpei, que eu não perdoei, está vibrando. Se está vibrando, está trazendo mais para minha vida. Então, quando eu perdoo isso, eu estou me livrando disso para sempre. Não porque essa pessoa de fato merece, mas eu mereço prosperar, mas eu mereço ser livre, eu mereço paz. Então, eu perdoo, eu libero do meu campo. Enquanto eu mantenho ela ali, eu estou grudada a ela. Energeticamente, nós estamos grudados. Então, pensa uma pessoa que foi abusada e que ela não consegue perdoar. Então, ela prefere se manter presa, grudada a esse vilão uma vida inteira, do que limpar, perdoar e compreender nesse momento que eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar meu futuro. Eu não posso mudar o que aconteceu comigo, mas quem eu me torno diante disso está no meu controle. Isso está 100% no meu controle. Então, tudo isso é o processo de autoconhecimento que faz com que eu, cada minuto, cada segundo, eleve minha frequência, me torne um ser humano melhor, mais próspero, mais feliz, mais desperto. E se eu estou nessa consciência, qual é a realidade? É abundância. Abundância é o quê? É prosperidade. É o meu casamento, é o meu dinheiro, é a minha família, tudo entra em harmonia. Qual é a frequência contrária da abundância? É a escassez. E a escassez é o quê? É a falta. É o empréstimo, é a dívida, é a falta de dinheiro, é o caos, é a desordem. Ponto. Você tem 2 caminhos. Qual deles eu vou entender que é o sentido da vida? Nossa, você falou uma frase muito forte aqui que eu fiquei refletindo, né, que
o vilão está aí para te curar. O vilão que te machucou também é o que pode te curar. Né? Então, porque é o que você falou do perdão, e você bateu algumas vezes em relação a perdão, eu tava pensando, puta, é verdade, né, cara? Tem um monte de gente que tá ouvindo. Tem um monte de gente que tá ouvindo a gente. Não, que quantas pessoas estão a um perdão? A um perdão do seu salto quântico, exatamente. De um salto assim, cara, na vida. Meu Deus, é um perdão. Sabe o que eu pensei? Quando eu entendi isso tudo, eu não conseguia perdoar os meus vilões. Eu não conseguia, eu queria com que eles queimassem no inferno. Lógico. Aí eu falei, cara, se você nunca sentiu isso, você não era vítima de verdade. Vítima de verdade é a pessoa que quer com que o seu vilão queime no fogo do inferno. Ponto. Era isso que eu queria. Então, perdoar era muito difícil. Até eu falei isso ontem numa live. Eu falei que, gente, se você nunca sentiu isso, então você é burro. Você nem é vítima. Você não é vítima, você é burro. Porque é muito fácil perdoar o que você tem que perdoar. Pelo amor de Deus, que ignorante! Porque tu entendeu a lógica? Você falou assim se a mesmo. pessoa, falei, lógico. Se a pessoa não quer com que o seu vilão, a pessoa que te traiu, te roubou, te enganou, seja quem for teu vilão, te abusou, queime no fogo do inferno, metáfora. Se você não quer isso, você não é vítima, você é idiota, você é ignorante. Porque é muito fácil perdoar o teu vilão. O meu é difícil. Porque eu não consigo perdoá-lo, eu quero com que ele queime no fogo do inferno, metáfora. Eu não quero perdoá-lo, na verdade eu quero com que ele morra. Essa é a vítima de verdade. E ela vai ter que perdoar. Ela vai ter que perdoar, porque enquanto ela sente isso, aquilo que eu sinto está criando a minha realidade, não a do outro. Porque qual é a lógica, Caio? Quem está sentindo? O meu coração. Que boca que está desejando mal pro outro? A minha. Com que palavra? Saiu da onde? Da minha. De que corpo? De que mente? De que coração? O meu, então, é para mim. O que eu desejo pro outro, o que eu julgo no outro, é a minha carta de sonhos. Talvez ele nunca fica sabendo do que você está sentindo. Nunca. Por quê? Porque ele tem um campo eletromagnético que aquilo que ele vibra retorna para ele. O universo nos decodifica como seres individuais. Nós fazemos parte do universo. Então significa que aquilo que eu falo, que eu sinto, que eu verbalizo, cria a minha vida. Aquilo que o outro está fazendo, cria a vida dele. Aí, vamos fechar lá o que você me perguntou. O que é a crença? Algo que eu acredito. Só que existe... Até onde a crença vai? Até onde uma lei do universo começa. O universo, por exemplo, tem a lei da vibração. Tem a lei da causa e do efeito. Que significa que se alguém me fez mal e realmente isso infringe as leis de Deus... te roubou, te enganou, e isso realmente aconteceu, porque a maioria das coisas não acontecem de verdade. Eu odeio alguém pelo meu óculos. E o meu óculos, o filtro dele é a minha crença, né? Mas vamos supor nesse caso, cara, o universo se encarrega, essa pessoa tem que voltar para ela tem que corrigir o erro que ela fez, não é olho por olho, dente por dente. Então, por isso que eu perdoo. Porque a partir do momento que eu guardo aquilo dentro de mim, eu sinto, eu verbalizo, tá dentro de mim. É um veneno que eu tomo uma dose todos os dias que somente eu posso morrer. Se eu estou tomando veneno, o outro não vai morrer. Se a dose está, eu estou tomando a dose. Então, se eu estou julgando o outro, desejando o mal para o outro, cria a minha realidade. Então, a vítima, o ponto que eu falei é, quando eu entendi tudo isso, eu pensei, então significa que essa pessoa que me abandonou, me traiu, me magoou, me feriu, e que me fez estar nessa situação que eu estou, passando fome, quer dizer que ela é responsável por eu não estar dirigindo o carro dos meus sonhos? É, Elaine. Então eu sou muito ignorante, sou muito burra. Porque literalmente é. Eu estou odiando alguém mortalmente, com um sentimento de vingança, porque sim, era aquilo que eu sentia. E esse sentimento me levou a passar fome com os meus filhos. Numa situação completamente de miserabilidade, de humilhação. E quando foi o dia da virada? Quando eu compreendi que eu era extremamente positiva, mas a minha frequência era totalmente negativa. Só que eu achava que provavelmente o que todo mundo que está nos assistindo pensa, que o que os livros até então ensinavam, o que tudo ensinava? Pense positivo. Eu pensava. Quanto mais positivo eu pensava, mais piorava. E eu continuava estudando, porque a resposta não existia. Eu continuava estudando, buscando a resposta, onde ela estivesse. Era algo que me movia 24 horas por dia. Eu dormia sentada, porque eu queria estudar, eu queria encontrar a resposta. Porque por mais positiva que eu era, eu acreditava no pensamento, era minha área de estudo, minha área de formação. Como assim que isso acontecia? Então, o que eu entendi que é muito fácil e rápido de explicar?
Imagine que eu sou positiva. Quanto você é positiva? Acordei de manhã, Deus, obrigado pelo dia, que dia incrível, eu sou próspera, eu sou rica. Mas 23 horas e 55 minutos restantes eu estou com medo, angustiada, julgando, culpando, com ódio, com vingança. Preocupado, meu semblante era de dor. Se você olhasse pra mim, sabe aquelas pessoas que carregam um semblante? O meu semblante era de angústia. Medo de não pagar aluguel, medo de não ter comida. Isso é a tua vibração. Isso é o que eu penso e sinto predominantemente. Um pensamento positivo, 5 minutos, não é nada. Absolutamente nada. Então, o que determina o que eu estou materializando, criando como realidade, colapsando a função de onda, tornando onda partícula, é o meu sentimento, é a minha frequência. Então, meu pensamento era positivo. E qual era a minha frequência? Qual era a predominância das minhas emoções, dos meus sentimentos? Era completamente miséria, miserabilidade, humilhação, pobreza, falta, escassez. Quando eu entendi que era a frequência, eu entendi que eu tinha que mudar a frequência. E não há, em absoluto, como elevar essa frequência e sustentar ela sem perdoar. E eu entendi, bom Deus, onde é que está a pegadinha aqui? Então quer dizer que eu ainda tenho que perdoar essas pessoas? Quer dizer que, além de tudo que eu estou passando, olha como o universo é incrível, é lógico, esse é o sentido da vida. Então eu começo um exercício de perdoá-los. E não foi fácil, porque eu não queria. Então eu começo esse exercício principalmente entendendo, caramba, manter essas pessoas aqui no meu campo, esse ódio que eu estou sentindo me impede de matricular os meus filhos na escola que eu quero com que eles estudem. Porque eu nunca ia conseguir prosperar. E que, de fato, Elaine, qual foi o teu primeiro grande sonho que você cocriou? Era pagar a escola dos meus filhos. Uau. Era uma corrida contra o tempo. E então eu tinha que perdoar, eu tinha que elevar minha frequência. Não era só perdoar, era manter pensamentos abundantes, positivos, mudar minha frequência, ser grata, predominantemente, não 5 minutos. Então, de fato, o que você falou. Então, quer dizer que você está um perdão do carro dos teus sonhos? Da casa dos teus sonhos? Do faturamento que você deseja há tantos anos alcançar? Do salário que você quer alcançar? Para muitas pessoas, sim. Cientificamente e também espiritualmente. Porque aquilo que eu vibro está ali no meu campo, trazendo mais daquilo para eu viver e experienciar. Então, quando eu libero aquilo, eu solto aquilo, eu subi mais um nível. E é assim que nós vamos subindo. A cada libertação, a cada limpeza, a cada cura, eu vou subindo degraus de consciência. Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência. A gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar. Como é que eu faço para estar aí? Então, funciona o seguinte. Se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo. A gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruzo os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Deixa eu fazer uma boa. Eu acredito que o nosso corpo tem uma capacidade de influenciar o que a gente pensa, né? O corpo, ele fala. Você falou do semblante, né? Tem gente que só de olhar a fisionomia, né? A cabeça baixa, o ombro recolhido, parece que a tristeza tem cara. Tem, cientificamente tem. Né? Então dá para também a lógica reversa, como que eu vou usar o meu corpo para me fazer mais animado, para me tornar mais feliz? Total. Então, tem. Totalmente. Por exemplo, eu sou um cara, é o que eu ia falar. Eu sou um cara que eu uso o meu corpo muito para me motivar. Mas hoje, na frequência que você está. Então, mas por quê? Então, sim, cientificamente sim, e seria um caminho perfeito e mais rápido. Mas cientificamente por quê? Porque quando eu coloco o meu corpo, eu estou produzindo dopamina, serotonina, ocitocina, noradrenalina, que são neurotransmissores de bem-estar e prazer. Então, isso muda a química do meu corpo, que vai alterar meu cérebro e as minhas emoções. Sim. Mas a pessoa que é vítima, ela não consegue se mover.
Ela não vai usar o corpo para motivar a mente e o coração. Por quê? Porque ela está completamente desesperançosa. A vítima vibra numa frequência que é 30 Hz. 20 Hz é a vergonha, é a menor nível de consciência humana. Abaixo disso é a morte. Então a vítima praticamente Sério? está... Que vergonha última? Aham. Que loucura. Então, quando a pessoa está na vergonha, ela já está num estado de consciência. Minha renite, o ar-condicionado. Ela já está num estado de consciência de morte. Ela quer morrer, ela não quer mais estar aqui. Por isso né? que um dos maiores medos das pessoas é medo de falar em público, né? Tem gente que prefere a morte do que falar em público. Vergonha. Mas vem da onde? Lá do meu inconsciente. Quando eu desbloqueio lá aquela informação que ficou gravada, talvez eu passei vergonha na escola. A professora me colocou numa situação que eu tive vergonha dos colegas. Essa vergonha está na minha célula até hoje, né? Então, por que a pessoa não consegue o reverso, que inclusive eu ensino também que você falou? Porque ela não consegue nem pensar nisso, ela não tem força, ela não tem ânimo, quem dirá, para colocar o corpo dela. Então, neste caso, o mais ideal é ela começar com pensamentos positivos, com afirmações positivas, com visualização de futuro, né? Com gratidão, perdoando, porque isso automaticamente vai provocando mudanças na química do corpo dela, né? Que vai fazer então com que ela haja, que são os primeiros passos que ela começa a dar em direção aos sonhos dela. Fala mais um pouco dessas boas práticas. Então, por exemplo, algumas práticas infalíveis que elevam a frequência. Mas, de novo, por que elas podem ou não funcionar antes de tudo? Porque a pessoa já vai dizer, mas eu faço tudo isso. Porque elas vão bater lá na crença. Então, enquanto eu não limpar todo o meu inconsciente, eu também não vou conseguir ter grandes resultados com isso. Porém, práticas, por exemplo, são palavras de afirmação. Quanto mais eu falo para mim, eu sou próspero, eu sou linda, eu sou abundante, eu sou digna de tudo, eu sou digno de tudo, é um dos comandos mais poderosos que existe. Por quê? Porque ele ativa exatamente a dignidade, o honra, a dignidade, o merecimento. Então, é um dos comandos que eu mais usei na minha vida. Eu sou digna de prosperar, eu sou digna de tudo, eu sou digna de abundância, eu sou digna de amor, né? É um comando bem poderoso. Então, eu começo com essas afirmações. Cientificamente, o poder do verbo, né? O poder da palavra, e automaticamente quando eu falo em voz alta, eu também estou ouvindo. E falar em voz alta também se comunica com as nossas células, epigenética, né? O que eu posso fazer também? Visualização. Uma visualização positiva, presente, que significa visualizar aquilo que eu desejo como se já fosse realidade, né? Elaine, eu visualizo dinheiro para ter o meu carro ou o carro? Se você visualizou o carro, significa que o dinheiro já entrou? Sim, então é o carro. Entendeu? Então é sempre o resultado final. Então eu vou visualizar o resultado final. Mas visualizar isso vai trazer o carro? Não. Se eu tiver uma crença de que eu não sou merecedor, eu não consigo, eu não sou capaz. Porém, essas práticas, elas vão trabalhando, confrontando a crença. E eu vou continuar repetidas vezes confrontando a crença. Porque as primeiras vezes que eu falar eu sou rico, a crença vai dizer, cala tua boca, você é um pobre coitado. Não tem dinheiro nem para comer. Não interessa. Eu vou confrontar, eu vou continuar. Porque no meu inconsciente tem um filtro. O filtro, olha só que interessante. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Vamos falar uma metáfora para ficar fácil todo mundo entender. Entre o consciente e o inconsciente, existe um filtro. O filtro, agora vai explicar muitas coisas que a gente falou aqui. Este filtro, ele só deixa passar para o inconsciente o que já existe lá dentro. Olha que bingo. A mente diz, eu sou rico. Mas dentro do inconsciente, deixa eu analisar meu inconsciente. O inconsciente é o quê? É um iceberg, um oceano de traumas, crenças, medos, toda a programação que eu herdei, minha ancestralidade, barriga da mãe até os 7 anos de idade, depois até os 14. Beleza? Tudo está ali. Aí a mente consciente agora visualiza um carro dos sonhos. Eu sou rico. E a única forma que existe de eu ser rico é o meu inconsciente ter essa programação. Porque
quem colapsa, quem materializa, quem vibra para trazer riqueza não é o cérebro. O cérebro é elétrico. O coração é magnético. Faz sentido? O pensamento só envia para o universo. Quem materializa, quem traz? O sentimento. O inconsciente. Então vamos de novo. A mente diz, eu sou rico. Eu preciso colocar essa programação no meu inconsciente para que isso aconteça. Porque quem vai trazer a riqueza é o inconsciente. Se não é aquela circunstância que o cara tá sempre se boicotando. Isso, Aquela pessoa sabotando. que quer, tá Isso. sempre arrumando um jeito de não ter dinheiro, de gastando dinheiro. Que é o inconsciente operando na programação dele. Que é isso que vai materializar. Então, entre o consciente e o inconsciente existe o filtro. Entre a energia cognitiva que vem dos pensamentos e a energia emocional. Fechou? Agora, vamos analisar o filtro. O filtro, ele é o nosso sistema operacional, que ele faz de tudo para nos manter vivo. É exatamente explicando a neurociência de uma forma bem simplesinha. Esse filtro, ele só pode deixar passar o que é seguro. Olha que interessante, o que é seguro. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sou rico. Vamos imaginar que o filtro vai investigar se existe riqueza no meu inconsciente para deixar passar a informação. Ele vai lá e bisbilhoteia, como o Deepak Chopra fala. O nosso pensamento, todo mundo, o nosso sentimento vai lá bisbilhotar. E ele vai lá olhar, não, aqui não tem riqueza. Aqui só tem pobreza. O filtro faz o quê? Ele não deixa passar, ele elimina. Se não limpar, ou seja, se não limpar o teu passado, dificilmente você construirá um futuro. Então o filtro, mas olha que interessante, o filtro só pode deixar passar o que é semelhante e igual ao que já tem lá dentro. E aí isso explicaria por que o pensamento negativo funciona mais rápido que o positivo. Vamos analisar. A pessoa pensa, tudo dá errado. O filtro analisa, tudo dá errado. Vai lá olhar, tudo dá errado. Puf! Entendeu a lógica? Porque, então, teoricamente, o negativo, mas não é que o negativo, na minha vida, o negativo não acontece. Porque, vamos imaginar a Elaine agora, tá? A Elaine pensou negativo. O meu filtro vai olhar o meu inconsciente. Não, aqui não tem nada de negativo. Essa menina é próspera, abundante, corajosa. Ele não vai acontecer aquilo de negativo na minha vida, porque ele só pode deixar passar o que o inconsciente reconhece. E é por isso que tudo que a gente coloca a mão dá certo. Mais dinheiro, mais negócios, mais oportunidades. Faz sentido, Caio? Caio tá aqui, ele pensa, isso aqui vai dar certo, isso aqui é incrível. O filtro vai analisar para ver se vai trazer mais aquilo para você. O filtro vai analisar, claro, pode passar. Porque o teu inconsciente já está todo positivo, próspero, abundante. Essa é a lógica. Então, este filtro, por que que ele não deixa passar? Porque a função dele é te manter vivo. Olha, isso é neurociência. O filtro, ele não vai deixar passar a riqueza, porque aqui só tem pobreza. E a lógica dele é o seguinte, se você tem 30 anos de idade e você está vivo com esse inconsciente, é porque esse é um ambiente seguro. Eu vou te manter nesse lugar, dá para viver vivo mais 30, né? O resto da vida. Se fosse ruim, você não estaria nesse lugar. Traduzindo o nosso inconsciente, a neurociência, ela é exatamente essa. Qual é a função do nosso corpo? É nos manter vivo. Se eu estou há 15 anos na falta, na escassez, na doença, e eu estou vivo, teoricamente, as minhas células, o meu corpo todo compreende, sistema límbico, neocórtex, compreende que esse é um lugar bom, esse é um lar, porque se não fosse, você não estaria ali. Se diante de toda essa vida miserável você está vivo e a função dele é te manter vivo no final do dia, isso aqui é uma ameaça. A riqueza é uma ameaça. E aí isso prova por quê que a reprogramação mental tem que ser repetido. Não é uma palavra, não é uma visualização. Eu preciso repetir, porque a repetição é criação de novas redes neurais, até eu apagar as antigas. Por isso que eu tenho que repetir. Eu estou criando uma trilha neural. Então eu repito até mudar a programação do meu inconsciente. Por isso que ao mesmo tempo é infalível. É infalível, a reprogramação mental. Eu posso mudar toda essa programação, Elaine, sem nenhuma dúvida. E é fácil. Quando você tem um método, as pessoas não sabem, porque logicamente, né, elas não sabem nem por onde começar. Então esse é o ponto. Podemos alterar e mudar completamente toda a nossa vida. O que eu preciso? Despertar a minha consciência para entender que eu tenho consciência para isso.
Eu acho que talvez o ponto 1 de qualquer pessoa, né? Que alguém deve estar assim, puta, caramba, tem muita gente que se identificou, né? Qual que é o primeiro passo, então? Eu acho que o primeiro passo, se você já reconheceu Que precisa mudar. que precisa mudar, pra mim já é um golaço já, né? Pra mim, a primeira coisa que precede a mudança é o reconhecimento. Quantas pessoas você dá um feedback, ela fala, não, aí você fala, pô, você tá na negação. Não, negação. Psicanálise total, negação. O estado de negação não te permite mudar. Então, a primeira coisa é se querer mudar, né? E aí, antes, tu me fez uma pergunta que eu dei uma resposta e agora eu posso responder com essa aqui. Você perguntou da crença, Sim. né? Como identificar? Como saber? Olha só que interessante. Se eu vou olhar o seguinte, como é que está o dinheiro na minha vida? Tá ruim, então eu tenho crença. Ou seja, siga os problemas e achará as crenças. Exato. Olha só, exatamente, eu vou olhar para os meus problemas. Como é que está o meu relacionamento? Meu relacionamento é bom. Então, beleza, tu tem crenças positivas aqui. Ótimo. Muito bom, muito bom. Como é que está a minha família? Totalmente desestruturada. Meu pai, minha mãe, meus irmãos não me dão com ninguém. Tem crenças. Tem crenças para serem reestruturadas, curadas, melhoradas aqui. Como é que está o meu trabalho, a minha carreira, o meu dinheiro? Tá totalmente ruim. Tu carrega muitas crenças que te levaram a esse resultado. Então, eu olho para os meus pilares. E tem coisas boas, sim. Muito bom, muito bom. Tem coisas boas. Eu vou olhar ali. E aí é fácil. Então, vamos lá. O que eu acredito sobre dinheiro? Que é difícil. Ponto. Tem uma crença. O que eu acredito sobre a minha carreira? Que o outro ganha mais do que eu tenho que estudar mais, que eu tenho... Tudo aquilo que eu acredito, eu vou conseguir identificar algumas crenças que eu tenho. Mas, assim, antigamente, você só conseguia mudar uma crença se você cavasse e soubesse qual ela era. Qual ela é. Hoje em dia não precisa mais. O nosso método não precisa. Porque nós trabalhamos com física quântica, neurociência. O que significa? Mesmo que eu não saiba qual é uma crença, eu trabalho na polaridade contrária. Eu não sei exatamente quais são as crenças que eu tenho de dinheiro, mas eu quero enriquecer. Mas eu quero ser rico. Então a gente consegue trabalhar com a polaridade contrária, fazendo a transmutação dessa crença, seja ela qual for. Então, de novo, não importa qual é o problema que eu tenho, a doença emocional, tudo, o universo é para isso. Por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido? Essa evolução é transcender isso, é curar isso. Isso torna o enredo da vida incrível. Do contrário, se não tivesse vilões, qual é a graça da vida? Se não tivesse um mocinho, qual é a graça da vida? O que eu faria amanhã? Que vida chata! A vida, gente, é incrível ser desperto. Porque eu falei assim, gente, que graça seria ser desperto se não existe o involuído? Porque aí, durante o dia, você vê as pessoas se quebrando, as pessoas lutando, e você olha assim, nada te abala. A tua equipe chega e fala, aconteceu isso, não sei o quê. Tá bom, como vamos resolver? O que antigamente eu ia ficar em cima de uma cama durante uma semana chorando. Os problemas que as pessoas têm, quando ela desperta, viram eventos de um cotidiano de uma vida normal. Não existe mais problema. Ele é um problema. Mas o problema é como você resolve ele. E aí, então, chegou um baita de um problema. Aquilo que aconteceu aqui. Tá bom, vamos fazer isso, bora pra frente. Amanhã eu tô gravando de novo. Você não te abalou, você não levou pra casa, você não chorou, você não gritou com todo mundo. Muda. Ou seja, todos os dias eu tenho um problema? Todos os dias. São eventos normais de um dia normal que eu tenho que resolver. Vamos agora ou depois? Vamos resolver isso agora ou depois? Como vamos resolver? Deu? Vamos embora, vamos pra frente. Quando a pessoa fica ali, remoendo aquilo, ruminando aquilo, ela passa dias ali, ela tá angustiada, ela tá preocupada, isso não existe mais. Isso você já transcendeu. Então, isso é muito incrível. De novo, compreender, todo mundo tem consciência, mas você desperta quando entende que tem consciência para isso. Faz sentido? Muito. Todo mundo nasceu com consciência, mas lá fora, as pessoas estão andando na vida, vivendo a vida sem saber que ela tem consciência. A consciência te faz querer mudar tudo, querer prosperar, querer mudar a realidade, querer perdoar. Do contrário, você está vivendo na Matrix. Um zumbi acorda, trabalha, come e dorme. Achando que a vida é isso. E a vida é extraordinariamente incrível. A gente sabe o que é. A vida é fascinante, é incrível. Brincar com os nossos brinquedos é fascinante. Lembra os brinquedos? Você prosperou, você pode dirigir o carro dos teus sonhos, pode viajar, levar teus filhos para viajar. E quantas pessoas uma vida limitada simplesmente porque ela... nas suas crenças, nas suas convicções, que nada mais é o que ela aprendeu, porque não é real, não é realidade, ela está presa numa vida que poderia estar num outro nível. Então, quando compreendemos que
Eu recebi livre-arbítrio, mas para usá-lo, eu tenho que ter consciência. Consciência é o software. E agora eu tenho. Eu tenho consciência do não julgamento, porque aquilo que eu julgo... como é que eu encontro as minhas crenças também? O que eu julgo no outro está em mim. Opa, calma aí. O que eu julgo no outro, o que eu critico no outro, o que eu ataco no outro, condeno no outro, está em mim. Essa é boa, hein? E não tem como não estar. E eu já provo para as pessoas em 1 minuto. Como é que... Eu vou te criticar, tá? Não. O Caio não, é... eu não. Outra Me pessoa. ajudam aí. O Caio é o quê? É de ruim. É incompetente. É procrastinador, tá? Tá. Vamos lá. E o outro, a tua colega, tá dizendo, Caio, o Caio é incrível. Não tem noção do talento do Caio que ele faz. Como que eu vi isso em você e o outro viu outra coisa? É o meu óculos que está vendo. Como que eu tô vendo algo de ruim em você? Se eu tô vendo isso em você, é porque tem que existir em mim, senão eu não vejo. Não existe como não ver. Muito boa. Não existe. É o óculos, mas o óculos tem que filtro as minhas crenças. As minhas crenças. Então, por que eu estou vendo isso? Por que eu vejo um político, por exemplo, ladrão? É porque eu sou ladra? Não. Eu posso, por exemplo, estar vendo isso nele, por quê? Porque eu tenho um sistema de injustiça dentro de mim. Eu cresci vendo meu pai ser injustiçado pelo sócio, pelo tio, pelo pai, e eu tenho hoje uma crença e que eu não consigo conter a injustiça. Então eu passo com esse óculos olhar o mundo. E aí muito daquilo que eu não gosto, que eu julgo, que eu critico, não é porque eu sou, mas tem que estar no meu sistema. Tem que estar no meu inconsciente. Por que eu penso aquilo do outro? Em algum nível, algo que eu também preciso melhorar. Por que eu vi isso em você e o outro não vê? Porque eu, em algum nível, estou passando por isso, para eu poder, com os meus óculos, ver isso em você. Então, aqui também eu identifico crenças. Toda vez que a Elaine critica as pessoas, é lógico, eu sou um ser humano. Qual que é o primeiro disparo? É viver como um ser humano. Mas quando você despertou, a Elaine vai julgar? Vai. Mas logo ela vai entender, opa, a outra pessoa não, ela segue julgando. Como seres humanos, é inerente ao ser humano julgar, criticar, reclamar, se alegrar. Então isso não está nulo em mim, não tem como sair de você, você diminui a frequência disso. Mas, a partir do momento que eu me vejo criticando, já que a gente faz isso, aí ela, opa, nós estamos julgando. Então vamos supor que a gente começou a falar de alguém. Opa, estamos julgando. Ponto, acabou. A gente não continua lá, entendeu? Porque esse é o meu despertar. Essa é a minha consciência, compreender que, opa, como quem dissesse, o que em mim está gerando essa crítica? Você fica vigilante, né? Mas é incrível, porque passa a ser você, o teu natural. Eu não quero julgar. Quem sou eu para julgar o outro? Porque o outro está agindo dentro das suas crenças, dos seus traumas, da sua dor. Talvez uma criança ferida, uma criança que não foi amada, que foi abandonada, que foi desprezada, né? Eu conheço, por exemplo, um caso de... por exemplo, o cara bateu na pessoa, né? O cara bateu na esposa. Então, não é sobre a situação. Como psicanalista, me lembrei desse caso, que é incrível. Dá um bingo incrível na mente. O cara bateu na mulher. Bateu mesmo na mulher. E aí depois houve todo o trabalho, né, de ele, já uma pessoa meia que desperta, digamos assim, compreender por que ele agia daquele jeito. E dentro de algumas sessões de terapia, o que a gente entendeu? A vida inteira, ele foi espancado pelo pai. E ser espancado pelo pai era um ato de amor. Quando o pai espancava ele, o pai dizia, eu estou te batendo porque eu te amo. Imagina essa criança que desde bebê, ela foi entendendo que a dor, o bater era amor. Porque depois vinha a reconciliação. O pai estourava, né? Batia nele, espancava ele, mas era um ato de muito amor. Ele só recebia amor. Ele só recebeu amor após os espancamentos, porque o pai se arrependia e vinha, e abraçava e dava amor. E ele entendeu, e automaticamente reproduzindo o comportamento dos pais, que na infância ele era a vítima, ele foi e levantou a mão para a esposa e bateu na esposa. Mas aquilo, ele não conseguia conter aquilo dentro dele. Por que eu fiz isso? Porque um arrependimento assim à morte. E aí ele foi compreender que o ímpeto, que os atos que ele tinha de fazer isso sem conseguir dar conta do seu comportamento, ele automaticamente, o corpo dele foi associando amor exatamente a essa dor, né? Eu, por exemplo,
quando eu estava com depressão suicida, eu era tão vítima, mas tão vítima, que eu ia contar a minha história para você 20 vezes pior. Você chegou a ter depressão? Sim, depressão suicida. 5 vezes eu tentei me matar com os meus filhos pequenos, Caramba, né? Elaine. E aí eu iria te contar uma história fatalística, porque o que eu precisava? Eu precisava com que você sentisse pena de mim. Eu associei amor das pessoas à pena. E por isso que eu passava fome. Porque qual é a frequência da pena? Qual é a frequência de miserabilidade, morte? Não é à toa depressão suicida, né? Então eu entendi o quê? Que eu só recebia amor dos outros quando estavam, né, demonstrando pena da situação que eu vivia. Então, ali, quando você falasse, nossa, mas que infeliz essa pessoa, olha só o que fez com você, é como se a vítima falasse, fala mais. Fala mais, por Tadinha, favor, né? O tadinha. tadinho. Isso, tadinha de mim, tu viu? Isso alimenta o ego da vítima. Ela se sente feliz por estar contando uma história fatalística sobre a vida dela, mas agora alguém tem pena dela, porque ela confundiu amor com pena. E esta pessoa, ela vai à morte, como foi o meu caso. E essa pessoa, por exemplo, ela associou, né, apanhar, toda vez que ela era espancada, era filho, papai te ama. E eu só estou te batendo e você só apanhou porque eu te amo, porque você é a pessoa mais importante da minha vida, porque isso, isso, isso. Olha como essa criança, ela foi educada, compreendendo que apanhar era um ato de amor. Que bater era um ato de amor. O pai educou ele batendo, como o único ato de amor que ele recebeu na vida foi isso. Então, por isso que não julgamos. Quem somos nós para julgar? Onde Deus é benevolência total aos justos e injustos, né? Então, isso que nós vamos realmente despertando e compreendendo sobre a vida. Nossa, você falou duas coisas aqui, frases poderosas, né? O que eu julgo no outro está em mim e os meus óculos refletem as minhas crenças. Uma das coisas que eu fico mais atento, uma das maiores autoterapias que eu faço comigo mesmo, o apóstolo Paulo, ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu sou um cara que eu fico muito presente para aquilo que eu falo, porque revela o que eu preciso olhar em mim. Isso. Então às vezes quando eu falo alguma coisa, eu fico... minha mãe uma vez falou para mim, quando eu era criança eu gostava de sopa de letrinha. Lembra da sopa de letrinha, gente? Sopa de letrinha. E uma vez minha mãe falou assim, filho, se você fosse fazer uma sopa de letrinha com tudo que diz na sua boca, você seria nutrido ou envenenado? Olha que lindo. Né? Você pega tudo que você fala, coloca nessa sopa. Porque eu tinha graça de sopa de letrinha de colocar meu nome. Meu nome é fácil, Caio. É achar o seu A, um e o O. Então eu sou muito atento com as minhas palavras. E quando você falou essas duas coisas, né, o que eu julgo no outro está em mim, é uma capacidade de autoanálise absurda, né? Pra quem não tá conseguindo achar, siga essas pistas. Isso. Eu acho pistas tão incríveis e a gente ter atenção, né? Porque não tem como. A nossa boca, ela vai refletir o que tá no nosso coração. E para mim sempre foi um jeito muito didático. De eu conseguir navegar sobre mim mesmo. É meio que uma engenharia contrária, né? Quando sai alguma coisa, eu falo, opa, deixa eu ver da onde tá vindo. Né? Por quê? Caio, por que você teve essa necessidade de afirmação? Tá faltando reconhecimento? Isso. De quem que tá faltando esse reconhecimento? Então, isso aí. eu acho que é uma das coisas que para mim sempre foi muito, muito fáceis de compreender. Aquilo que sai da minha boca. Muda a nossa frequência também, né? Total, porque ela vai determinar como eu me sinto, aquilo que eu vibro. E aí uma coisa muito legal que você falou é a pessoa, contextualizando ali, a pessoa que julga, que critica, que reclama, quanto mais ela critica, quanto mais coisas ruins do lado de fora ela enxerga, desde a criminalidade, a violência, tá no radar dela o tempo todo, as pessoas são ruins, o mundo é cruel, o mundo é ruim, é porque ela é ruim. Esse ruim não é que ela seja ruim, mas da onde vem? De todo o lixo que ela carrega dentro dela. Então, quanto mais lixo eu tenho dentro de mim, menor é minha frequência, mais eu julgo. Mais eu reclamo, mais coisas ruins eu vejo no mundo. Mas da onde veio essa decodificação? Lá do meu inconsciente, com tudo que eu carrego. Automaticamente é muito óbvio. Quanto mais as pessoas vão limpando, quanto mais você vai subindo frequência, mais o mundo fica perfeito. É por isso que a gente vê o mundo perfeito, a gente vê a vida incrível, a gente vê a vida maravilhosa, tudo é maravilhoso. Por quê? Da onde vem? Somos loucos? Né? Não somos curados. Fomos limpando todo esse lixo, esse trauma, essas crenças, fomos perdoando. Então, o filtro tá vendo o que agora? Né? E aí entra aquilo que eu vejo no outro está em mim. Isso é fantástico. Isso, vamos lá, isso te assombra ou isso te alegra? Isso me alegra.
Porque olha que interessante, se tudo que eu vejo no outro tá em mim, cara, tudo aquilo que eu vejo de bom nos outros tá em mim. E se eu não vejo aquilo em mim, por exemplo, eu te elogio, nossa, o Caio é competente, o Caio é... Cara, se eu penso isso de você, tem que existir em mim. Mas se eu não decodifico isso, não há como decodificar. Agora o ponto é assim, ó, vamos supor que eu não me ache competente. Não interessa. Isso está em superposição para você tornar isso real porque está em você, mesmo que conscientemente você não enxergue. É isso que você é, isso que você nasceu para ser. Você não consegue ver algo incrível, maravilhoso, elogiar o outro que também não existe em você. Quando eu critico, quando eu julgo, também existe em mim. Ah, mas eu não concordo. Não é sobre concordar ou não, é sobre isso e acabou. Ponto final. Não interessa o que você acha. 1 mais 1 é 2. Não, mas eu acho que é 3. Não interessa. 1 mais 1 é 2, não vai deixar de ser 2 porque você não acredita, porque você não sabe. Faz sentido? Muito. 1 mais 1 é 2 para 8 bilhões de pessoas na face da Terra. O que você vê no outro está em você? Sim, mas eu não acredito, não interessa. 1 mais 1 é 2 e acabou. Não interessa se você acredita, se você sabe, se você desconhece, se você não estudou. 1 mais 1 é 2. Aquilo que eu critico no outro tem que existir ocultamente. É um bloqueio, é uma prisão, é uma crença, é algo que está ali no meu inconsciente por alguma razão, em superposição, vibrando para que possa ser curado. E como que Deus deixou pistas para a humanidade do que tem que ser curado? É o outro. A partir do momento que o outro, o que eu tenho que me curar aqui? Um relacionamento. A esposa vive criticando o marido. Tá bom, me separa ou não? Primeiro se cura. A decisão de separar ou não é tua. Mas se você se separar agora, você vai encontrar um outro que tem o mesmo problema. Eu só troco de nome, porque por isso a repetição. Por que a pessoa repete os mesmos empregos, os mesmos relacionamentos? Porque ela não curou. Então, vamos lá, nessa pessoa que eu estou criticando, o que ela provoca em mim? Tristeza, me incomoda, me irrita. Meu marido me irrita. A lógica é o seguinte, eu como psicanalista dela desbanco ela em 1 minuto. A sessão acaba em 1 minuto. Vamos lá, vamos supor que ela não diga assim, Elaine, mas meu marido me irrita. Eu vou dizer, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Teu marido te irrita, é isso? É. Então, peraí. Você está querendo me dizer que você se irrita com o teu marido? É. Então tá, até a próxima sessão, obrigada. Meu marido me incomoda. Pera, deixa eu entender. O que você está querendo comunicar? Você está me dizendo que você se incomoda com o teu marido? É. Obrigada, até a próxima sessão. Fez sentido? Sim. Tudo tá no meu controle. Tudo tá no meu controle. Se ele está me irritando, ele não tem o poder de me irritar, sou eu que me irrito. Por que eu estou me irritando? Opa, aí tá a pergunta. Por que eu estou me irritando? O que ele faz que me irrita? Então eu curo em mim. Minha mãe me incomoda. Eu me incomodo com o que a minha mãe faz, então eu curo em mim. Se isso está me incomodando, eu tenho que limpar. Porque quando eu curo, a pessoa permanece fazendo o mesmo show, mas não me abala mais. Então, é comigo de novo. O outro não pode ter o poder. Imagina nós, seres humanos, nascemos, mas o outro tem o poder sobre a minha vida. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Então, o outro é o meu ator, me curando. Deus deixou pistas para que a gente possa compreender a evolução, a cura, a todo momento. Então, ali, se o outro está me irritando, é comigo. É comigo. Então, o que é aqui? Eu lembro uma vez, um exemplo muito real, que o meu ex-marido, ele falou o seguinte, você é desorganizada. E eu em processo de reprogramação, né? E aí, de repente, ele falou assim, ó, porque você é desorganizada. Nossa, gente, doeu. Mas doeu de um jeito, e eu não concordava. Doeu de um jeito e eu quis me defender. Toda vez que você quer se defender, você está concordando com aquilo que te ofenderam. Ponto. Porque senão, você fala assim, Elaine, você é uma charlatã. É para comer? É para dançar? É um país ou para se divertir? Não me ofende. Em nada, pelo contrário, né? Então, o que te ofende? Te ofende aquilo que você concorda. Só pode te ofender o que você concorda. Ponto final. Só te ofende. E tem mais, a pessoa que se ofendeu, ela já quer reagir, ela já quer se defender. Só pode nos ofender o que a gente concorda. Então, nada, a pessoa não consegue me ofender.
Porque não está em mim, a não ser que eu concorde. Antigamente eu concordava, por isso esse exemplo. Quando lá no meu começo, 15 anos atrás, a pessoa falava isso de mim, caramba, me doía. Mas por que tá me doendo? Ah, porque a algum nível eu tô concordando com ela. Mas por quê? Ah, porque talvez eu não tenha formação suficiente para calar a boca de todo mundo. E lá foi a Elaine estudar no mundo todo. Então, ponto, desbanquei aquilo que me doía. Fui lá me curar. Eu já tava pensando nas coisas que eu me defendi semana passada. Por que eu me defendi dessa- Porque do contrário, Porque é muito entendeu? boa essa frase. Ah, você é idiota. Cara, não faz sentido, não entra em Total, ressonância, total. você tem preguiça de responder. Parei de me explicar quando a pessoa não tinha nem consciência para compreender o meu nível de informação dada. Ponto. Eu tenho até preguiça de se explicar. Então, quando? Aí nessa questão do desorganizada. Cara, por que doeu? Elaine, ó, se doeu, analisa. Mas eu já estava abrindo a boca para me defender. Se eu quero me defender é porque eu estou concordando. Peraí, estou em processo de reprogramação. Eu fui analisar, não é que ele estava certo? Eu era completamente desorganizada. Completamente a chave num lugar, era por causa da chave. A chave não tinha lugar, a chave da casa, né? Não tinha lugar, e eu me achando, por quê? Mas por que eu achava que ele me ofendeu? Ele me ofendeu, me chamou de desorganizada, tu entendeu? Porque na minha organizaçãozinha aqui da minha mesa, do meu computador, eu me acho. Mas eu entendo que realmente aqui nesse ambiente eu sou completamente desorganizada. Ele estava certo. Então é apenas para exemplificar que, opa, doeu. Então, se doeu é porque algo em mim concordou. Deixa eu analisar porque eu tô achando que não é. E aí, quando eu fui analisar, de fato. Então, isso é como o nosso corpo funciona. Isso é psicologia, isso é psique humana, né? Aquilo que não há como a pessoa te ofender. Você se sente ofendida. Se a pessoa diz, Elaine, você é desorganizada, ela não pode me ofender. Nada pode me ofender, a não ser que eu me ofenda. Então, só eu tenho o poder de me ofender. Ah, meu marido me ofende. Não, meu amor, você se ofende. Se você se ofende, quem se cura é você. É você que se cura. Então, por que você está se sentindo ofendida? Eu tenho que curar isso. Se ele chama você, porque você não vale nada, não vale o chão que você pisa. Esse é um caso real. E a pessoa lá, porque não sei o quê. Cara, porque você concorda. Sim. Se você se ofendeu, é porque você concorda que você não vale o chão que você pisa. E é verdade. Por que você não se separa? Você só não separa porque você tem medo de passar fome. Porque, de fato, você vai passar fome. Então, se você vai passar fome porque você não vale nada, concorda que ele está certo? E que você concorda com o que ele está dizendo? Então, se você acha que ele está errado, então muda como você se sente. Te empodera disso. Te fortalece com isso, porque ele não te ofendeu. Você se sentiu ofendido com aquilo que inconscientemente você concorda. E é por isso que você está nesse relacionamento tóxico, abusivo. Por que você não saiu ainda dali? Porque você concorda com o que ele diz. Quando você deixar de concordar com a ofensa dele, com a humilhação dele, você não está mais nessa relação. O que te prende é aquilo que te alimenta. Ponto. Então, de fato, essa é como funciona. Então, percebeu que tudo está no nosso controle? Uhum. Eu não tenho controle sobre uma pandemia, a mudança de um presidente da República, mas eu tenho 100% de controle sobre como eu me comporto diante disso. Eu não tenho controle nenhum sobre uma pandemia mundial. Mas eu tenho 100% de controle sobre os meus negócios, sobre a minha empresa, sobre como eu me comporto, como eu me sinto, se eu vou morrer ou se eu vou ficar viva. Tá no meu controle. Literalmente no meu controle. Mas o controle de que isso vai acontecer lá fora não é meu. Mas a todo momento eu tenho 100% de controle sobre a minha vida. Se tá na minha vida, o controle é meu. Gente, palmas para Elaine, senhoras e senhores, maravilhoso. O que eu defendo, eu concordo em mim. Essa foi uma reflexão, todo mundo fazendo terapia online ali, refletindo sobre suas próprias ações. Elaine, agora no bloco final, a gente tem um ping-pong com a nossa plateia. Uhum. A plateia vai fazer algumas perguntas e você vai fazer um ping-pong rápido. Quem é o primeiro, produção? Cadê a Carla? Carlinha. Oi, Carla. Oiê, Oi. tudo bem? Oi, Caio. Oi, Elaine. Tudo Primeiro, obrigada, você é maravilhosa. Eu sou Carla Schumacher, eu trabalho no mercado imobiliário ajudando as pessoas a conquistarem os imóveis através de financiamento imobiliário. Eu estou desenvolvendo uma mentoria para corretores, mas ainda eu carrego um peso financeiro por causa de dívidas acumuladas no meu processo de crescimento tanto profissional e pessoal. Mesmo buscando alinhar a minha frequência e aplicar as técnicas, ainda sinto ansiedade e bloqueios. O que eu posso fazer, energeticamente falando e na prática, para limpar essa frequência das dívidas e co-criar uma realidade financeira e Olha, próspera? você viu que ela trouxe ali, ó, no bloco de Lindo. nós. Pensou sobre pergunta, parabéns. Veio aqui intencional. Muito bem.
Às vezes, eu costumo dizer isso assim, ó. Primeiro, ninguém consegue enriquecer e prosperar com dívidas. Não consegue. Agora, o teu instinto de sobrevivência de comer no final do dia sempre vai ser provido. Fato. Isso é muito forte, né? Agora, cientificamente, por quê? Eu tinha 700 mil reais em dívidas. 700 mil. E é isso que me leva à depressão suicida e tudo mais. E hoje, né, tô aí, né, sou a primeira mulher a fazer 100 milhões somente por uma plataforma digital, num único produto digital, né, em uma dessas plataformas, enfim. Primeira mulher a fazer 8 dígitos em 5 dias, em 7 dias no Brasil, para quem saiu de 700 mil reais em dívidas. O ponto principal é, se você tem dívidas, qual é a frequência dela? Escassez, falta. Logo, você continua vibrando na falta e na escassez, por isso que não tem como prosperar. Porém, é dali que a gente sai. Então, eu costumo dizer o seguinte, muitos dos meus alunos saíram das dívidas pelo simples fato de determinarem, de decretar, de intencionar com todas as suas forças que vai pagar a dívida. Porque a maioria das pessoas não acreditam que conseguem pagar, que é apenas uma crença limitante. Então, o primeiro ponto é você ter como honra, né, quitar essa dívida. E às vezes, só o ponto de decidir isso já se dissolve. Alguma situação das infinitas possibilidades acontece magicamente para que isso aqui possa ser quitado. Então, um ponto tem que olhar para cá, tá? E aí o outro é, de fato, manter a tua frequência para que os teus negócios possam prosperar enquanto isso aqui está vibrando no freio. E você está no acelerador. Isso aqui não vai permitir. Mas todo mundo tem isso aqui enquanto vai andando. É só olhar para cá, porque tem gente que tá colocando, entendeu qual é a lógica? Porque, por isso que eu fiz questão de falar, porque às vezes você tá olhando só pro dinheiro, pra riqueza, indo para lá, mas sem olhar para cá. Um dia eu resolvo, não é um dia eu resolvo, porque não vai resolver nunca. Eu preciso, mesmo sem ter dinheiro, ou até no negativo, ter a intenção de quitar isso como honra e mérito, Muito né? bom, muito bom. E aí sim, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer aqui. Uma coisa que você pode fazer eu vou ter que falar sobre uma técnica minha, que é aquela que eu mais, mas aí tem uma versão gratuita no YouTube, que é a técnica Hertz. Por que a técnica Hertz, ela é importante neste momento? Porque ela, através da acupuntura sem agulhas, ela vai pegando todas essas emoções negativas, que você talvez não saiba quais são todas essas crenças, como você realmente falou, né? E ela vai fazer a dissolução, né, desse nódulo emocional que está bloqueado vai sendo dissolvido. Então, isso vai ajudando a acelerar, né, através da técnica Hertz, que utiliza a acupuntura sem agulhas como uma das 33 ferramentas que tem ali nela. E aí você faz a visualização de futuro do teu sonho realizado, alinhado com as afirmações positivas, alinhado com a gratidão do dia e um ponto importante, tá? Que é o decreto eu sou digna, principalmente porque você tem dívidas. A dívida te coloca num lugar de indignidade. Olha que interessante, como se você fosse indigna de prosperar, indigna de vencer, porque isso te trava. Eu sou digna de prosperar, eu sou digna de enriquecer, eu sou digna de ter sucesso, porque isso vai vibrando numa frequência que te mantém a todo momento subindo, mesmo que tem aqui uma trava, né? E claro que teria muitas coisas para fazer, mas operacionalmente, isso é muito importante. E só um ponto que determina tudo. No momento em que você vai dormir e no momento que você acorda. Por quê? Porque a reprogramação do inconsciente sem filtro. O consciente, que é o ciclo de onda cerebral que eu uso agora para fazer o podcast, é consciente. Eu posso falar, eu sou pobre, eu estou criando a realidade? Nunca. O ciclo de onda cerebral consciente não cria a realidade. Ciclo de onda beta não cria a realidade nunca. Por isso que eu posso, tomara que morra. A pessoa vai morrer? Não, porque não cria a realidade. Qual é o solo da materialização? É o inconsciente. E qual é o ciclo de onda cerebral? Teta, delta. Beta, alfa, teta e delta. Quanto mais profundo eu estou, mais no inconsciente eu acesso. Então, quando você vai dormir, você está em beta. E você vai baixar o ciclo para poder adormecer. Você tem que adormecer com o teu comando, visualizando e com a palavra. Eu sou rica. Repetindo. Eu sou rica. Eu sou rica. Eu sou rica. Eu sou rica. Fez sentido? Dormir. E quando você dormiu, isso fica no looping do inconsciente rodando a madrugada inteira. Quando você acordou, e aí não tem filtro, porque quem dorme
é o consciente, ele é isolado. O inconsciente permanece acordado 24 horas por dia, buscando aquilo que você deseja. Quando você acorda, é o sentido contrário. Você está em delta, teta, alfa, beta. Então, você traz de volta para o teu sistema aquele teu desejo, aquela tua assinatura vibracional. A assinatura vibracional é o teu eu sou. Isso, basicamente, assim, né, para o público geral, digamos assim, que se fosse um aluno eu indicaria outras coisas, né? Esse ponto aqui, você vai sentir realmente as suas células vibrando e a realidade mudando ao teu redor. Obrigada. Soraya, cadê a Soraya com a próxima pergunta? Vem, Soraya. Primeiramente, assim, obrigado. Foi um privilégio estar aqui. Adorei que você chegou sorrindo. Exato, né? Eu sou assim. Eu também amo você. Ai, que Você, a família, tudo. legal. Mas assim, primeiro que eu amei a analogia com óculos. Eu trabalho com óculos. Então, você falar que óculos, ele tem um poder, ele tem mesmo. Ele é transformador. E a pergunta que eu quero fazer é: quais são os maiores erros que você vê as empresas cometendo quando tentam fazer cocriação com clientes ou com equipes? A empresa fazendo. Isso. Me dá um exemplo. Por exemplo, eu quero cocriar clientes mais prósperos, entendeu? Como eu trabalho isso com a minha equipe, como eu faço isso... Perfeito, agora entendi. É porque tem uma verdade, né? Você é o cliente que você atrai, né? Tem muito disso. Tanto que um dos principais exemplos que eu dou é sobre o corretor de imóveis, né? Tem o corretor de imóveis que ele chega todo dia em casa e diz para a esposa: cara, o Brasil tá falindo, ninguém tem dinheiro, ninguém tá comprando. E tem um cara que nesse mesmo dia ele vai chegar em casa e vai dizer: amor, nós vamos para Disney porque eu acabei de fechar uma venda, 1 milhão é a nossa comissão. É a mesma realidade, é o mesmo dia, é o mesmo bairro, é a mesma cidade. O que determina os dois? A frequência. Olha só que interessante, tá? O corretor que ele não consegue vender, olha que metáfora incrível, ele tá numa frequência de falta, uma frequência de não acredito, eu não consigo, ninguém tem dinheiro. Vamos imaginar que a Elaine precisa quer comprar um imóvel, tá? E estou passando, metaforicamente, em frente à imobiliária. Aí eu olho, eu continuo. Eu nunca vou entrar ali. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Fez sentido? Então, a frequência do corretor está aqui, a minha está aqui. Nós nunca vamos nos encontrar. Nunca. E o outro? O outro, do nada, eu tô lá na fila da padaria. E eu vejo ele falando que ele é um corretor. Eu tenho que comprar um imóvel. Eu vou lá fazer amizade com ele. Eu vou lá. Por quê? Porque aqui está ele vibrando. Eu tenho que levar meus filhos para Disney. Esse mês eu botei minhas metas. É o 10º dia do mês. Aí a Elaine está na mesma frequência que ele, sintoniza, entra em ressonância. E essa é a realidade sobre tudo, né? Os alunos que você sintoniza, o cliente que você sintoniza. Então, a resposta seria: a frequência é fazer com que a equipe, os vendedores, né, como é nossa empresa lá, né, acreditar na tua meta, vibrar no positivo, vibrar, né, no resultado alcançado, buscar isso o tempo todo sem duvidar. E é claro que eles vão ter as crenças deles, mas a empresa, ela é determinante para que essa equipe possa realmente acreditar nos resultados. O vendedor tem que ter a meta dele. O que move ele? É levar o filho dele para Disney? É comprar mochila para o filho no final do mês? Então, qual é o sonho dele? Ele está buscando o quê? Qual é o porquê dele, né? E aí sim ele vai. Então, vamos lá. Se ele não... Acho que eu respondi, né? Se ele não estiver vibrando, o que o Caio disse, se ele não estiver vibrando na frequência alta, o cliente high ticket que tem dinheiro não conhece ele. Eu vibro para que a pessoa possa sintonizar na minha vibração. O vendedor, nós como treinadores, né? Então é a tua frequência que vai sintonizar as pessoas que têm a mesma frequência que você. Semelhante atrai semelhante. Não há como sintonizar. Eu não consigo. Dá uma rádio aqui de São Paulo. A rádio FM... Jovem Pan. Eu não consigo. Se eu colocar lá no 109.9, eu vou ouvir Jovem Pan. Eu não consigo ouvir a outra rádio. Então, se o vendedor está vibrando na falta, ele vai sintonizar a rádio falta. Aquele cliente que não tem dinheiro, ele vai entrar na imobiliária. Eu só vim olhar. Só queria dar uma olhadinha, saber os preços, mas eu não tenho dinheiro.
É esse o... Aí ele chega em casa, tá vendo, amor? Eu disse, as pessoas não têm dinheiro. Hoje entrou uma pessoa. E ela me falou que as coisas estão ruins, que ela perdeu tudo, que não tem dinheiro. E aí a realidade se confirma o tempo todo. Ele acredita cegamente naquilo. Por quê? Porque a função do universo, do teu inconsciente é validar a tua crença. Se você acredita que ninguém tem dinheiro, isso vai ser validado o tempo todo. Atos, eventos, pessoas, situações que comprovam que aquilo é real. E é por isso que você acredita cegamente naquilo. Mas, na verdade, é a tua crença autorrealizável se confirmando a todo momento. Então, é trabalhar a frequência dele, né? Para que ele possa, então, sintonizar esse cliente high ticket. Plateia, foi bom? Então, palmas para a nossa convidada maravilhosa, Elaine Orives. Obrigada. Elaine, mensagem final. Seu primeiro, cara, você deixou umas Sementes. umas sementes. Lindo. Ai, mensagem final. Eu amo fazer tudo isso. Eu tenho certeza que você também. Porque algo que me move muito, assim, que é fascinante para mim, muitas vezes na minha vida, eu acordei de manhã e eu chorei muito, porque eu estava viva. E eu chorei por Deus não ter me levado, eu chorei por não ter morrido, porque a minha vida era muito triste. Era muita escassez, era muita falta, era muita angústia, era medo do futuro. Medo de não conseguir alimentar os meus filhos, de não conseguir criá-los, de não conseguir educá-los. E eu entendia, naquela miséria toda, naquela depressão toda, naquela mente fraca, né, e pobre que eu tinha, que a melhor solução para eles era a minha morte. E hoje, o que me move é ajudar as pessoas a sentirem que a vida é incrível. Uau. Que a vida é incrível, que a vida é do jeito que nós falamos, ela só está na polaridade contrária, ela só está a uma pessoa que ela tem que perdoar, a uma gratidão que ela tem que fazer, a uma reprogramação, porque a vida é maravilhosa. Então a minha mensagem é: acredite que você também pode, que você nasceu para vencer, que você é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, e assim como eu consegui, Caio conseguiu, todos nós conseguimos, não existe nenhuma forma ou nenhuma possibilidade de você não conseguir, porque assim como nós somos filhos de Deus, você também é e você merece. Obrigada. Maravilhoso. Senhoras e senhores, ó, as redes sociais da Elaine tá aqui embaixo, ela produz conteúdo pra caramba, então tanto o Instagram como o YouTube, então vai estar aqui na descrição. E obviamente, se você chegou até o final do podcast, eu tenho certeza que você deve estar fazendo perguntas, deve estar aqui que eu me defendi na semana passada, ou enfim, eu tenho certeza que bons insights você sai desse episódio. E se você está assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilha esse episódio, pega o link, coloca na galera da família, de trabalho, com os amigos. Eu tenho certeza que tem gente à tua volta que está precisando principalmente de uma mensagem de direcionamento. E obviamente, se você está assistindo ou ouvindo em alguma plataforma de streaming, também deixa a sua avaliação, segue todos os canais de como você fez isso. A gente está feliz demais pelo crescimento avassalador, né? Presente sempre no top 30 podcasts Brasil. Então, obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua audiência, plateia maravilhosa. Meu beijo pra vocês, pode fazer barulho, a nossa plateia maravilhosa. Foi um prazer estar com vocês. Elaine, obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Fica com Deus e tchau. Valeu.